Bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 10 de maio de 2019. Eu estou aqui com o Dr. Marcos, que é o novo promotor público aqui da comarca de Costa Marques. Ele começou sua atividade na segunda-feira e vai falar um pouquinho para nós, para que vocês possam conhecer um pouco do trabalho que ele fez antes, né? E que possa também conhecer o trabalho que ele pretende realizar aqui como representante do Ministério Público aqui na comarca de Costa Marques. Doutor Marcos, seja bem-vindo aqui em Costa Marques. Eu gostaria de perguntar primeiramente ao senhor, o senhor poderia falar um pouquinho a trajetória de vida acadêmica, de vida profissional antes de entrar para o Ministério Público? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, dizer com satisfação de estar conversando hoje com o senhor e podendo falar um pouco também com a população, né? A população conhecer um pouco mais aí o seu promotor de justiça da sua comarca, né? Acredito ser importante esse estreitamento de relação entre os membros do Ministério Público e a população, até porque a nossa função é a proteção da sociedade, né? Então a sociedade ela tem que conhecer o seu representante e isso aí é uma situação que a gente preza muito e busca muito esse estreitamento. Com relação a, vamos dizer, a minha vida, a minha trajetória, eu acho até importante, assim, até por uma forma de incentivo aquele adolescente que está começando a sua vida, aquele menor aprendiz, né, que está começando a sua vida, e ele tem um sonho de um dia, né, poder crescer, se tornar um bom profissional, ter uma vida economicamente suficiente, né? Eu acho isso aí bastante interessante de contar um pouquinho rapidamente, obviamente, né, rapidamente sobre a minha trajetória. Eu fui menor aprendiz desde os 14 anos que comecei a trabalhar no mercado, no Mato Grosso do Sul, sou originário do Mato Grosso do Sul, na minha cidade natal, chamada Naviraí. Fiquei um período como office boy também, de escritório de contabilidade, e isso aí durante o ensino médio. Após o ensino médio, eu tive que me mudar de cidade para fazer o curso de Direito, uma cidade maior, chamada Dourados. Eu não tinha, naquela época, meu pai e minha mãe não tinham condições de arcar com os custos da faculdade, e então descobri que havia um curso de uma universidade pública, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e eu vim toda a minha vida de escola pública, né? Então eu tinha uma certa dificuldade de passar no vestibular. Aí com aquele dinheirinho que eu consegui da rescisão do meu trabalho e vamos dizer assim, das economias, eu consegui pagar um cursinho em um colégio particular em Dourados. Fiz o cursinho por um semestre e consegui ser aprovado no vestibular da universidade pública, e isso é muito importante porque hoje a gente discute muito a questão do ensino público superior. Temos aí algumas discussões em torno do governo federal, diminuição de despesas com universidades, etc. Então, minha situação foi bastante interessante, porque se não tivesse o ensino público, eu não teria, de fato, conseguido atingir os meus estudos, né? Não existia naquela época ProUni, FIES, não existiam essas contribuições aí por parte do governo federal. E após a faculdade, eu sempre visualizei concurso público. Eu não tinha um perfil para advocacia, não era o meu perfil, então eu sempre foquei no concurso público. E aí comecei a fazer concursos públicos, passei para administrativo do Estado, fiquei algum período como agente administrativo, depois passei para o concurso de escrivão, fiquei algum tempo como escrivão de polícia no Mato Grosso do Sul, trabalhei no DENARC, que é um departamento de narcotráfico, que lá tem muita droga, né, divisa com o Paraguai, então a gente atuou bastante nessa área lá. Depois comecei a fazer concurso já para a área jurídica, aí fui aprovado em alguns concursos para procurador de 2 municípios, foi onde eu exerci mesmo, apesar de ter sido aprovado em outros concursos, mas esses 2 foram os que eu exerci, que foi o município de Bandeirantes
e o município de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como procurador, surgiu o interesse pela docência e comecei a ministrar aulas também lá na Universidade Estadual, como professor temporário. E depois que já estava algum tempo como procurador, surgiu a ideia de voltar a fazer concurso para delegado, que sempre foi um sonho, desde a época da faculdade, era um sonho ser delegado de polícia. Foi então que aí eu fui aprovado no concurso de delegado em Rondônia, em 2010. Vim para Rondônia em 2010 também sem conhecer Rondônia. Foi a minha primeira vez que eu vim para Rondônia, foi para o concurso. E sendo aprovado, minha primeira cidade que eu trabalhei foi Buritis. Lá em Buritis era muito problemático, muitos conflitos agrários, muitos homicídios naquela época. Hoje está um pouco melhor, né? Mas naquela época era algo muito difícil. E eu até me lembro, tem uma memória bastante interessante daquela época, que um dia eu estava com minha esposa num domingo à noite, caminhando com um cachorrinho lá que a gente morava no apartamento, e eu falei para ela assim: nossa, que interessante, essa vai ser a primeira semana que eu não vejo, que não teve um homicídio aqui na cidade. Passou um pouquinho, o telefone tocou, 2 homicídios e mais algumas tentativas lá num sítio, né? Mas hoje, graças a Deus, o Estado interveio de uma forma mais eficaz e melhorou um pouco mais as condições da população de lá. Depois de algum tempo como delegado, eu decidi ir mais a fundo na carreira acadêmica. Comecei a fazer mestrado, fiz mestrado na Unipar do Paraná e comecei a dar aulas em universidades particulares lá em Porto Velho. E também, após algum período de aulas como professor universitário, fui aprovado no concurso de professor da Universidade Federal, a Unir de Porto Velho. Isso aí já tem alguns anos que eu sou professor da Universidade Federal. E depois de algum tempo eu decidi que eu deveria voltar a estudar novamente. Então eu sempre fui galgando, depois de um período, com seriedade naquele cargo, depois que eu já estava com, vamos dizer assim, com um controle do meu trabalho, um controle da minha atividade, eu sentia que eu poderia voltar a estudar. E voltei sempre a estudar como fiz depois como delegado. Voltando a estudar, fiquei um período grande estudando, né, porque os concursos públicos não são fáceis, são concursos muito disputados, principalmente magistratura e Ministério Público, são concursos extremamente competitivos. Então, depois de alguns anos de estudo, muita dificuldade, com filho pequeno, já casado, eu consegui ser aprovado no concurso para promotor de justiça do estado de Rondônia, que é hoje o que nós estamos, né? Só, desculpa, doutor. Pois não. Com relação à fala do senhor sobre o Ministério Público, a gente vai dar um tempo agora, porque o sinal de internet na região é muito ruim e a gente não pode ultrapassar 5 minutos cada tempo que a gente grava, né? Okay. Então aí a gente vai desligar o celular e depois eu gostaria que o senhor falasse sobre o ingresso do senhor na carreira como membro do Ministério Público e agora trabalhando na comarca de Costa Marques, ok? Obrigado. Então tá, agora é o segundo bloco, estamos aqui conversando com o Dr. Marcos, que é o novo promotor da comarca de Costa Marques. Ele falou um pouquinho da vida dele e agora nessa segunda fase, agora nós vamos ouvi-lo a respeito do ingresso dele na carreira como membro do Ministério Público. Eu perguntaria ao senhor, o senhor prestou pela primeira vez esse concurso como promotor ou já havia prestado concurso antes? Doutor, como eu estava mencionando, concursos públicos são muito difíceis. Então, como a gente sempre diz, é uma maratona, que aquele que consegue permanecer na corrida por mais tempo consegue chegar. Aqueles que correm muito, mas se cansam, acabam ficando pelo caminho. Então eu tive muitas reprovações, tanto em concurso para juiz como para promotor, mas eu nunca titubeei. Desde o momento em que eu decidi
falar, a partir de hoje eu vou voltar a estudar, mesmo já sendo delegado, mesmo já sendo professor de universidade pública, professor de pós-graduação, etc., eu decidi, a partir dali não tinha mais volta. Então eu sou uma pessoa assim que... Persistente, né? Que quando eu tomo uma decisão, é uma decisão bem pensada. Então eu demorei anos para decidir isso aí, mas quando eu decidi, eu sabia que não tinha mais volta, que eu não iria desistir enquanto não passasse. Então eu tive várias reprovações em várias No Ministério fases. Público? No Ministério Público De Rondônia. de Rondônia foi o segundo concurso que eu prestei. Então no primeiro não tive êxito, no segundo fui aprovado, né? Mas em outros concursos também, magistratura do Distrito Federal, reprovava em segunda fase, magistratura de Goiás, reprovei prova de sentença. Então sempre foi um desafio, porque dá vontade de desistir. Ao todo, o senhor prestou quantos concursos públicos? O senhor está lembrado? De juiz e promotor? Para delegado, promotor... Eu não vou saber falar de cabeça não, mas não foram poucos não. Tranquilamente, mais de 10 concursos, tranquilamente. O senhor é da última turma do Ministério Público, né? Isso. Foram aprovados 12, né? São 12. Os 12 já assumiram? Os 12 assumiram, tomaram posse em agosto, né? Então já vai do ano passado, do né? ano passado. Uma excelente turma, o Ministério Público teve vamos dizer aí, a graça de ter um momento bastante interessante de concursos no Brasil, porque com a crise acabou-se aí tendo poucos concursos no Brasil afora. Consequentemente, os que foram aprovados não tinham muitas outras aprovações em outros locais. Então, era poucos concursos, quem era aprovado acabou assumindo, né? Então, esse concurso foi muito interessante nesse ponto. Então, são pessoas extremamente qualificadas, pessoas que estudaram muito para chegar até aqui, então tem um conhecimento jurídico bastante interessante, são pessoas maduras, ou seja, tem um conhecimento profissional. A maioria dos 12 aprovados de 30 anos para cima. Tem algum de Rondônia? Temos. Rondônia dessa vez foi bastante interessante, porque dessa vez nós tivemos, salvo engano, 3 aprovados de Rondônia mesmo, e mais eu, que já me considero de Rondônia, por já estar aqui já há mais de 8 anos. Então nós tivemos 4 aprovados do estado de Rondônia. Como o senhor disse, realmente é muito difícil, né? Sim. Tem de estudar bastante. A promotora, colega do senhor que estava aqui, ficou uns 8 meses, doutora Elba, né? Sim. Ela, antes de ingressar na carreira do Ministério Público, ela foi servidora do STF. Sim. Ela trabalhava na biblioteca, fazendo coleção, fazendo de jurisprudência, né? Então ela teve bastante conhecimento, uma pessoa bastante culta, né? Então, realmente, para conseguir a aprovação, tem de provar que sabe, né? Aí o senhor tomou posse em agosto do ano passado, aí foi para Pimenta Bueno como promotor substituto. Isso. Lá o senhor trabalhou até na semana passada. Isso mesmo. Eu tive a graça de ter ido para uma comarca, vamos dizer assim, que o Ministério Público lá é muito organizado, muito atuante. Doutor André, né? O doutor André, que ficou um bom tempo, o doutor Willer, que foi quem eu substituí, a doutora Marcília, que agora foi promovida para Ji-Paraná, e os servidores que lá trabalham são pessoas extremamente comprometidas com a instituição, com o Ministério Público, e tem um olhar social muito grande, sabe vamos dizer assim, da representatividade que tem a atuação do Ministério Público perante aquela sociedade. Então eu tive a graça, a honra de ir para um lugar, vamos dizer, muito bem organizado, uma gestão da promotoria elogiada por nossa corregedoria nas inspeções que foram feitas, e lá nós aprendemos muito. Então eu fico muito satisfeito. Foi uma escola, né? Foi uma grande escola. Lá chegou depois o Dr. Marco Giovanni, que veio de Colorado, também tem uma experiência, passou por essa região, São Francisco, que também me ajudou muito, muitos
muitas informações acerca do Ministério Público, acerca da região, acerca de todo, né? Me ajudou bastante também. Então lá foi uma grande escola, que eu tive a oportunidade de ficar lá todos esses meses, porque a vaga que tinha lá, apesar de substituto, era uma vaga bastante permanente, porque o colega está para Porto Velho, o titular estava em Porto Velho em razão de questões de saúde da família. Então uma promotoria que eu atuei lá, que como se eu fosse um titular mesmo, então foi bastante permanente. Poucas vezes que eu atuei fora foi em Espigão do Oeste, mas sempre acumulando Pimenta Bueno com Espigão. Então, assim, a experiência adquirida lá, eu acredito que vai ser trazida para Costa Marques, e a gente quer aperfeiçoar o que já está bom aqui. Não vou... Só mais uma vez interromper o senhor. Vamos dividir a entrevista em 3 blocos, né? Agora, o último, o senhor vai falar a expectativa, né, de trabalhar aqui na comarca. Sim. E a gente vai desligar, então, aí o senhor vai falar sobre qual a expectativa do senhor em relação à comarca de Costa Marques. Então, agora é a terceira etapa, a última. Estamos conversando com o Dr. Marcos, o promotor público da comarca. E agora eu pergunto ao senhor, qual a expectativa de trabalhar na comarca de Costa Marques, uma comarca distante das outras, próximo da Bolívia, e o senhor está animado para ficar aqui uns dois anos como promotor? Pois é, essa é uma pergunta bastante interessante. Bom, vamos tentar responder todas as perguntas da seguinte forma. Eu senti no estado de Rondônia um grande preconceito pela cidade. As pessoas não conhecem a cidade e, por não conhecerem a cidade, não conhecerem a região, acabam falando mal do local. Isso aí é muito ruim, porque isso aí prejudica o desenvolvimento local. Então eu quero deixar externado que, em razão desses preconceitos, eu tinha até um pensamento de que aqui seria muito pior, né? Mas chegando aqui eu tive uma excelente realidade. Eu vi uma excelente realidade, vi que a cidade tem problemas, como qualquer cidade do norte do país, como qualquer cidade interiorana, como qualquer cidade pequena, mas é uma cidade que tem um acolhimento, tem uma estrutura mínima para a gente viver bem, e algo que a população, principalmente de Rondônia, precisaria quebrar esse paradigma de que aqui não é um local muito bom de se morar. Não, é um local bom, um local que está em desenvolvimento, que está crescendo, que como qualquer outro lugar tem problemas. Com relação às expectativas na cidade, nós viemos como titular. É uma situação de que o promotor, quando vem como titular, o juiz que vem como titular, ele vem de uma forma mais estável. Ele não vem como substituto, apenas ali cobrindo uma férias, uma licença ou um período de transição. Nós viemos como titular, então a tendência é que a gente só saia daqui se nós quisermos. Para sair daqui eu preciso ser promovido, então eu teria que ter um processo de promoção, eu me inscrever nesse processo de promoção e aí sim eu vir a ser promovido. É óbvio, né, que é uma carreira, que a gente vai galgando promoções e promoções. Se surgir uma oportunidade de ser promovido, como qualquer outro trabalhador, como qualquer outra pessoa, eu vou querer me inscrever. Porém, lógico que nesse período que eu estiver aqui, eu quero fazer o melhor possível pela comarca, pela sociedade de Costa Marques. As atribuições do Ministério Público são atribuições de cunho jurídico, é óbvio, nós atuamos juridicamente, mas quando eu digo juridicamente, é aquela situação de impor, né, em razão das ações que são propostas pelo Ministério Público, impor consequências ao gestor público, impor consequências à pessoa que está praticando o crime, impor consequências à pessoa que está aí agindo com improbidade administrativa, etc. Mas a ideia maior do Ministério Público é tentar evitar os problemas, tentar evitar as situações de ilicitude, ter uma maior atuação transformadora e evolutiva do local.
Então nós temos essa visão de tentar contribuir para que as coisas sejam mais resolvidas de forma consensual, tentar incutir no pensamento do gestor público a necessidade dele ter um olhar mais, vamos dizer, mais clínico para os direitos básicos das pessoas, né? O respeito aos direitos constitucionais mais básicos, que são os direitos fundamentais, que é a saúde, a educação, a segurança, a moradia, né? Então a gente vai sempre tentar aí, trazer para o gestor essa importância e tentar conscientizá-lo de que ele deve utilizar do orçamento público sempre voltado para essa área. Depois, resolvido esse mínimo existencial, resolvido esse mínimo que é necessário, aí nós vamos tentar aí trazer outras coisas, mas isso aí sempre a gente tenta fazer de uma forma mais consensual, uma forma mais amistosa e somente utilizando-se da ação em último caso. Com relação ao âmbito criminal, o Ministério Público ele tem uma atuação muito forte no âmbito criminal, mas a gente sempre busca tentar estruturar as polícias, a gente sempre tenta incentivar o trabalho policial para que o trabalho policial sendo bem feito, o Ministério Público também vai poder fazer um trabalho judicial melhor. Então sempre a gente busca ajudar de várias formas as polícias, tanto civil como militar, para que elas desempenhem um bom trabalho, porque isso aí vai ser bom para a sociedade, consequentemente o nosso trabalho será melhor. No tocante ainda às funções do MP, a gente vê assim muito questões de criança e adolescente. Nós temos vários problemas. Nos poucos dias que nós chegamos aqui, nós verificamos aí haver uma grande incidência de maus tratos a menores, de violências sexuais de menores. Então, nessa questão, o Ministério Público atua muito forte, seja protegendo a criança e adolescente, né, com as ações no âmbito civil, seja também punindo os agressores. Violências domésticas também nós temos uma atuação muito forte. Hoje nós sabemos que não é mais aceitável agressões no âmbito doméstico contra a mulher. Acabou aquela situação de que o que acontece dentro da casa pertence só à família, aquele negócio de quem é de fora não mete a colher. Hoje não, hoje nós metemos sim a colher, nós não admitimos mais maus tratos às mulheres e o Ministério Público atua muito energicamente nesse patamar também. Agora, como responsável pelo Ministério Público aqui da comarca, o senhor trabalha em várias áreas, né? Sim. Vários assuntos. Criminal, civil, né? Direito do menor, do idoso, né? Improbidade administrativa, né? No pensar do senhor, qual a área que o senhor mais se identifica nessa atribuição geral, genérica do Ministério Público? Então, como eu ainda, vamos dizer, ainda estou começando a carreira eu ainda não escolhi uma área. Eu evito muito falar, eu gosto mais dessa área, porque não estou conhecendo todas as áreas. Então, assim, lógico que a gente vem de uma carreira policial. Na carreira policial a gente tem um olhar apenas para o criminal. Então, até questão de conhecimento técnico, é óbvio que o nosso conhecimento é muito mais aprofundado no âmbito penal do que nas demais áreas que nós estamos agora se familiarizando. É óbvio que nós se preparamos muito, mas é óbvio que a prática muitas vezes diferencia-se da teoria. Então nós temos essa visão. Então, por enquanto, hoje, eu não tenho vamos dizer, uma opinião formada. Uma dedicação à sua área, né? Uma área, não. Poderá tê-lo no futuro, né? Podemos ter, e em tese a gente vai conhecer um pouco melhor a realidade social e ver aonde que é mais necessária a intervenção do Ministério Público. Hoje o Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem um viés incentivador aos membros do Ministério Público para que o Ministério Público ele seja efetivo. Nós não trabalhamos mais com aquela ideia de quantidade, de números, não se trabalha mais com relação somente a isso.
Nós temos um controle total de produtividade dos nossos servidores e dos nossos membros, dos nossos promotores. Isso aí foi no primeiro momento, né, com a criação do CNMP. Então hoje nós temos estatística de tudo no Ministério Público. Quantas denúncias foram oferecidas, quantas representações foram feitas, quantas ações foram feitas, quantas recomendações foram feitas, quantos termos de ajustamento de condutas foram feitos. Então essas estatísticas nós temos. Mas a gente não olha só para os números, a gente olha para a efetividade, para a resolução. Então a gente precisa o quê? Conhecer a realidade, ver aonde mais está necessitando da atuação do Ministério Público, para que a gente coloque as forças do Ministério Público sobre esse problema maior. Então a gente trabalha muito com resolutividade. Essa é a nova visão do Conselho Nacional do Ministério Público e, consequentemente, do Ministério Público de Rondônia. O Ministério Público mais resolutivo. Doutor, muito obrigado. Obrigado, senhor. Agradeço muito o senhor prestar essa informação para a população, né? E que o senhor realmente possa trabalhar bastante aqui, que a comunidade de Costa Marques sempre recebeu muito bem todas as autoridades, os promotores, os juízes, né? E que o senhor sinta em casa. Realmente o senhor vai ter aí bastante trabalho, sim, né? Mas eu espero que o senhor consiga superar a expectativa, né? E possa exercer com plenitude essa missão árdua que é de ser um fiscal, né? De atuar como colaborador para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, né? Sim. Mais igualitária e, acima de tudo, mais humana. Muito obrigado, senhor, e obrigado a vocês. E espero que vocês tenham gostado e possam compartilhar para nós esse vídeo no sentido de fazer com que outras pessoas conheçam então um pouquinho da vida do promotor público aqui da comarca de Costa Marques, Dr. Marcos, que hoje completa 5 anos, 5 dias, uma semana de trabalho vindo aqui de Pimenta Bueno, e a gente aqui está torcendo para que ele faça um bom trabalho para a população de Costa Marques. Até ok? Muito obrigado e até a próxima, doutor. Obrigado, gostaria de agradecer ao senhor também pela oportunidade, dizer à população de Costa Marques que o Ministério Público está de portas abertas, nós temos vários canais de comunicação, nós temos ouvidoria, você pode hoje ligar para o Ministério Público, vai ter uma pessoa que vai receber, nós temos pessoalmente aqui no Ministério Público pessoas para receber a sua reclamação. Todas as reclamações que são apresentadas ao Ministério Público são analisadas por mim, passa pelo meu crivo. Se a gente achar que há elementos mínimos, a gente vai seguir com essa reclamação e vamos buscar aí dar um respaldo em todas as áreas possíveis, né? Como o senhor mencionou, criança, adolescente, deficiente, meio ambiente, idoso, vamos dizer aí, criminais, improbidade administrativa, ambiental também, tem uma realidade muito difícil aqui. Todos esses âmbitos de atuação do Ministério Público serão todos analisados, serão todos objeto aí de apuração e, na medida do possível, nós vamos aí atender a todas as demandas que forem apresentadas ao Ministério Público. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok.